Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E eu queria falar a respeito dessa ex-freira, Bruna Miranda, que ela tem ido nos podcasts falar sobre a experiência dela com a clausura, com a vida religiosa, e tudo que ela fala é praticamente tudo negativo, né? Tudo ruim. Ela fala muitas vezes como falam, por exemplo, os protestantes, né? Ela distorce muita coisa. É claro que eu não estou falando que ela não viveu traumas para ela. Existem muitas coisas que acontecem, pessoas que vivem a vida religiosa, que sofrem alguns traumas, porque não era a vocação. Muitas vezes vão por causa de fuga, muitas vezes vão por outros motivos, mas não por uma vocação. A pessoa que quer a vida religiosa tem que ter muita certeza daquilo que quer. E a pessoa não é obrigada a ficar. Tá? Ela fica se ela quiser. Ela faz os votos se ela quiser. Tá? Isso para a freira, para o frei, para o padre, né? Para qualquer um da vida religiosa, para seguir o celibato, seguir a clausura. Então, não é algo obrigatório. E tem que ter a vocação. Se você não tem a vocação, você não aguenta a ficar na clausura, você não aguenta o celibato, porque todos nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e se você tem a vocação, você consegue superar os seus desejos, superar todas as dificuldades, se for a sua vocação. Se não, você tem que desistir. Por isso que tem um período, né? Tanto as freiras, os freis, os padres, tem um período de estudo, de experiência, para ver se é aquilo mesmo. Tá? Mas o que ela tem feito nos podcasts, nas entrevistas, sendo mais uma a falar mal da Igreja Católica. Tá sendo mais uma a falar: a Igreja Católica é isso, está tudo errado, ela erra para isso, erra para aquilo, não devia ter isso, não devia ter aquilo. Então, o que ela faz é mais manchar mais a imagem da Igreja Católica, por conta de erros de alguns. Claro, ela sofreu mesmo. Muitas coisas que ela fala realmente já acontece em conventos, acontece em seminários, né, mosteiros. Mas a Igreja Católica, ela é santa, ela é de Cristo. Mas infelizmente tem pessoas que erram, pessoas que fazem coisas erradas, que ela deveria mostrar esse lado também. Só que ela, por causa dos seus traumas, por causa da sua raiva, a raiva inclusive do Frei Gilson, né? Vamos ver aqui algumas coisas que ela fala a respeito da vida dela e do Frei Gilson. Pra gente, quem obedece nunca erra. Ou seja, Nossa. mesmo que. Isso era um lema. Fala isso para os soldados da Alemanha, né? Os caras Quem obedece nunca erra. Então, mesmo que você estivesse fazendo uma coisa que você não concordava, se você estava dentro do voto da obediência, o erro não era seu. O erro era para te condicionar a obedecer. Isso é uma frase que faz parte da vida religiosa. Então, assim, e como que a gente pode encontrar esse caminho de diálogo? Eu acho que a obediência podia passar pelo diálogo. Você entrou no convento, o que você gosta de fazer? Eu tenho vontade de fazer isso. Então eu vou te dar liberdade para você crescer como ser humano, desenvolver as suas potencialidades. Eu acho que esse seria um caminho, sabe? Mas isso não acontece. Alguns lugares pode até acontecer. Nossa, quem obedece, quer? Quem obedece nunca erra. Poxa, nada a ver. Ô, Léo, manda aí. Vamos lá, por falar em repercussão, Bruna, nos conteúdos que repercutiram aí depois das suas participações, você falou muito da alta cúpula do lado feminino e também alguns personagens masculinos, né? Uhum. E estão perguntando se o Frei que você comenta em alguns conteúdos, se é o Frei Gilson e se tem alguma dificuldade de relacionamento com ele, se você pode comentar, se sim, é isso. Sim, é o Frei Gilson. Eu pertencia à congregação do Frei Gilson e quando o Frei Gilson entrou no convento eu já estava na instituição, então eu vi a chegada do Frei Gilson. Conheço o Frei Gilson desde o início do caminhar dele na igreja, dentro do Ministério Mensageiros do Espírito Santo. Quem era coordenadora do Ministério Mensageiros do Espírito Santo era a irmã que era coordenadora da casa que eu morava, inclusive a irmã que
fez essa questão do coração comigo, essa irmã que não deu assistência à menina que estava com câncer na cabeça e tantos outros fatos. Então, assim, eu vi ali o Ministério de Música, porque eu morava ali, vi o desenvolvimento, vi o Frei Gilson, e ali eu já vi algumas coisas assim que eu não achava muito legal, mas a gente trabalhou junto no Ministério Infantil, porque ele também produzia, ele começou a produzir as canções, né? Então ele produziu algumas músicas, mas o nosso contato, assim, era muito superficial, porque ele era da comunidade masculina e eu da feminina. Não tenho nada contra ele. Foi esse meu conhecimento com ele. Porém, por que eu cito hoje o Frei Gilson? Porque ele ajudou essa irmã, que ele sabe toda a verdade, ele sabe toda a verdade da congregação, que é a congregação dele, que são os fatos que eu conto, ele sabe de tudo. E ele ajudou ela a se tornar uma madre fundadora de uma congregação que eu quero deixar bem claro aqui, que não são as irmãs do Instituto Hesed. As irmãs do Instituto Hesed eu nem conheço a Kelly Patrícia de músicas da época que eu era freira, sempre ouvia as músicas dela, mas não conheço pessoalmente, nem o Instituto. Mas ele pegou essa irmã que saiu do convento, porque ela se tornou baixista dele na época, ela perdeu todos os cargos dentro do convento que ela estava, se tornou baixista dele, e depois ele fez a ponte para ela ser fundadora dessa congregação que é relacionada aos jovens sarados, que é as Servas da Alegria. Então, assim, e eu, na época que aconteceu essa fundação, ele ainda fez uma missa pública, vou falar toda a verdade. Ele fez uma missa pública, que ela trocou de hábito, e eu mandei uma mensagem para a comunidade falando que eu achava que ela não deveria ser a superiora, porque ela não era uma boa formadora, e contei vários fatos, e simplesmente a resposta que eu recebi foi: Deus perdoa todos os pecados, Jesus é misericórdia. E aí, de repente, eu tô vendo várias meninas sendo recrutadas e ali fazendo propaganda vocacional, e eu não sinto paz no meu coração diante disso, porque eu assisti no meu passado muitas meninas passando por várias situações. Então, quando eu olho essa situação, me incomoda muito. Então, me incomodou muito essa ação do Frei Gilson, e eu não concordo também com alguns posicionamentos dele, com a forma dele ser impositor, quando ele fala que o copo é amarelo, e essa é absoluta verdade. Eu não tenho essa posição de vida, eu acho que a gente tem um copo vermelho, a gente tem um copo verde, que todos esses... Então, para não se estender muito, depois você dá até uma procurada lá no Inteligência Limitada, que ela fez lá o podcast, ela faz críticas ao Frei Gilson por ter aceitado e convidado a madre superiora dela a subir o cargo, né? Subiu de cargo, foi um cargo melhor, tal, e ela não concorda por causa das coisas erradas que a madre fazia, segundo ela, lá no convento. Então, a gente não sabe, mas eu não sei, não conheço ela, não conheço ninguém, né? O Frei Gilson a gente conhece pela internet, ela também. Conheço pela internet, não sei quem são, não sei a vida pessoal de cada um, as experiências pessoais, mas o que eu falo da minha experiência pessoal com a igreja, nos bastidores da igreja, existe muita coisa que a gente pode não concordar. Coisas que são erradas, estipular cargos a pessoas da igreja, eu sou superior a isso. Nós temos que sempre manter a humildade, tá? Para ficarmos na igreja, servirmos na igreja, tem que, primeiramente, a humildade. Tá? Eu não concordo com o que ela faz, falando assim, de uma maneira, muitas vezes, sempre na forma negativa da igreja, como se a igreja fosse errada. Tá? A igreja não é errada, a igreja é para todos. Frei Gilson é espetacular. Frei Gilson arrasta multidões. Daí ela não concorda lá com a caixa preta, tal, que ele falou. Já é uma coisa que o pensamento dela já é uma outra coisa, não tem nada a ver com a igreja. O pensamento dela, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... Porque quem não tem a vocação não suporta ficar. Tem coisas erradas, tem muitas pessoas que podem ser erradas, fazer coisas erradas, a gente sabe sim. Mas se você tem a vocação, você supera, você suporta, assim como Padre Pio, São Padre Pio, grande santo da nossa igreja, passou por várias injustiças, mas não desistiu, por causa que ele era para ser padre. Ela, até das suas opiniões contrárias, muitas coisas, não suportou viver na clausura, viver como freira. Então, não era para ser. Então sofreu aqueles traumas e agora fala mal da igreja, da igreja como um geral. Tá? Isso que eu não concordo, que aí começa a falar da igreja, aí
vai propagando, as pessoas vão entendendo que a igreja é ruim, que a igreja que não deveria ter freira, frei, celibato, e assim vai. As pessoas já comentam sobre isso, já ficam falando que não deveria, que o padre deveria se casar, etc e tal. E vem pessoas como ela falando sobre esses assuntos. É claro, ela podia ir como lugares como, por exemplo, o Santo Flow, comentar a igreja de casa de Cristo, mas tem alguns lugares, né, tem que saber aonde ir, certos seminários, certos conventos, tem pessoas ali que fazem coisas erradas, estão sendo denunciados ali, comentar sobre aquilo, mas a igreja, o celibato, o convento é algo santo para você se santificar. Tem pessoas que têm a vocação para ficar mesmo isoladas e rezar pelas pessoas, ficar somente em oração. Tem pessoas que são escolhidas para isso, são separadas, são pessoas que têm esse dom. Tem pessoas que não têm, inclusive padres que não podem ficar na clausura. São padres que são para celebrar missa, assim por diante. Freis como o Frei Gilson também. Tem freis que não celebram missa, nem atendem confissão, mas tem freis que são padres, que celebram missa e assim por diante. Cada um tem a sua vocação, cada um tem seu espaço, mas tem que ter a vocação, tem que ter o chamado de Deus. Porque se você não tem o chamado de Deus, e você percebe isso e persiste, quando você sai falando mal da igreja. Tá? Então, esse é o problema, essa é a questão que eu falo sobre essa moça. Que ela saiu falando mal da igreja. Tem que ser algo, são coisas pontuais, não é em todo lugar que tem isso. Tá? Frei Gilson não participou diretamente dessas coisas, né? Pelo que a gente pôde entender. E também a gente não pode aqui criticar, e nem ela criticar o Frei Gilson pelas coisas que ele vem fazendo, coisas boas, incentivando as pessoas a rezar o rosário, assim por diante. Inclusive ela vê nele como muitas pessoas veem, um extremista, assim por diante, coisas que ele não é, que ele só fala a verdade da fé católica. Né? Então, para quem não tem vocação, para quem não acredita, é algo impossível de ter o celibato, que nem ela já comentou em outras situações, que não é possível ficar sem ter relações e assim por diante. Então, como falo muita gente por aí que não entendem o lado espiritual. Se você tem a vocação, você suporta, você supera as suas paixões. Deus está acima das paixões, dos desejos, se você tem a vocação. Se a sua vocação é o casamento, então case-se. Se a sua vocação é a vida religiosa, aí é a vida religiosa.